Ciro, o Grande, uma figura monumental na história antiga, ascendeu ao poder como o fundador do Império Aquemênida, o primeiro império persa. Sua jornada começou na pequena nação de Anshan, onde ele herdou o trono de seu pai, Cambises I. Desde cedo, Ciro demonstrou uma notável capacidade de liderança e uma visão que transcendia as fronteiras de seu reino. Ele não estava contente em ser apenas mais um rei local. Ele sonhava com um império unificado sob sua bandeira. Sua primeira grande conquista foi a unificação das tribos persas, um feito que exigiu tanto diplomacia quanto força militar. Com os persas unidos, Ciro voltou sua atenção para o poderoso Império Medo, governado por seu avô, Astiages. A campanha contra os medos foi um ponto de virada, solidificando a reputação de Ciro como um gênio militar. Após uma série de batalhas, Astiages foi derrotado e capturado, mas Ciro, em um ato de clemência incomum para a época, poupou sua vida. Este ato de generosidade se tornaria uma marca registrada de seu governo, diferenciando-o de outros conquistadores. Com a Média sob seu controle, Ciro fundou o Império Aquemênida, que se estenderia por 3 continentes. O próximo alvo de Ciro foi o rico e poderoso reino da Lídia, governado pelo lendário rei Creso. Creso, confiando em um oráculo ambíguo de Delfos, cruzou o rio Halis para atacar os persas. Um erro fatal. A Batalha de Timbra foi decisiva, com a estratégia inovadora de Ciro de usar camelos para assustar a cavalaria lídia. Sardes, a capital da Lídia, caiu e Creso foi capturado, tornando-se um conselheiro na corte de Ciro. A conquista da Lídia deu a Ciro o controle sobre as cidades gregas da Jônia, expandindo ainda mais seu império. Mas a conquista mais famosa e significativa de Ciro ainda estava por vir: a queda da Babilônia. A Babilônia, sob o governo de Nabonido e seu filho Belsazar, era considerada inexpugnável. Ciro, no entanto, concebeu um plano audacioso: desviar o curso do rio Eufrates, que fluía pela cidade. Com o nível da água baixo, o exército persa marchou para a cidade através do leito do rio, encontrando pouca resistência. A queda da Babilônia em 539 a.C. foi um evento que chocou o mundo antigo e cumpriu as profecias bíblicas. Dentro da Babilônia, Ciro encontrou um povo que ansiava por libertação: os judeus. Os judeus haviam sido deportados de sua terra natal, Judá, por Nabucodonosor II, décadas antes. Eles viviam em cativeiro, sonhando com o dia em que poderiam retornar a Jerusalém e reconstruir seu templo. Ciro, em um ato de política e tolerância sem precedentes, emitiu um decreto que mudaria o curso da história judaica. Este decreto, registrado no cilindro de Ciro e na Bíblia, permitia que todos os povos cativos retornassem às suas terras. Para os judeus, isso significava o fim do exílio babilônico, um evento de profunda importância religiosa e nacional. Ciro não apenas permitiu que eles partissem, mas também financiou sua jornada e a reconstrução do templo. Ele devolveu os tesouros sagrados que Nabucodonosor havia saqueado do templo de Salomão. Este ato de benevolência garantiu a Ciro um lugar de honra na tradição judaica, onde ele é chamado de ungido de Deus. O profeta Isaías, escrevendo mais de um século antes, havia previsto a ascensão de Ciro e seu papel na libertação dos judeus. A política de Ciro de tolerância religiosa e cultural foi revolucionária para a sua época. Ele entendia que um império diversificado só poderia ser mantido através do respeito pelas tradições locais. Em vez de impor a cultura persa, ele a promovia como uma entre muitas dentro de seu vasto domínio. Seu sistema administrativo, com sátrapas governando as províncias, permitia um alto grau de autonomia local. Esta abordagem garantiu a lealdade de seus súditos e a estabilidade de seu império por gerações. Ciro, o Grande, não foi apenas um conquistador, mas um estadista e um libertador.
Sua morte em batalha, durante uma campanha contra os Massálitas, marcou o fim de uma era. Mas seu legado perdurou, influenciando líderes e pensadores por séculos, de Alexandre o Grande aos pais fundadores dos Estados Unidos. O túmulo de Ciro em Pasargada, simples e majestoso, permanece como um testemunho de sua grandeza e humildade. Sua história é um lembrete de que o verdadeiro poder não reside na opressão, mas na justiça e na misericórdia. A libertação dos judeus por Ciro permitiu a sobrevivência do judaísmo e, por extensão, influenciou o desenvolvimento do cristianismo e do islamismo. O retorno a Judá foi um processo longo e árduo, liderado por figuras como Zorobabel e Esdras. A reconstrução do Segundo Templo em Jerusalém foi um projeto monumental, cheio de desafios e oposição. No entanto, com o apoio contínuo do Império Persa, o templo foi finalmente concluído e dedicado. Este evento marcou o início do período do Segundo Templo, uma era crucial na história judaica. A reputação de Ciro como um governante justo e benevolente foi registrada não apenas por judeus, mas também por historiadores gregos como Heródoto e Xenofonte. Xenofonte, em sua obra Ciropédia, apresenta Ciro como o modelo ideal de governante, um exemplo a ser seguido. O Império Aquemênida, fundado por Ciro, estabeleceu um novo padrão de administração imperial. O sistema de estradas reais, o serviço postal e a moeda padronizada facilitaram o comércio e a comunicação. A paz e a estabilidade proporcionadas pelo Império, conhecidas como Pax Persica, permitiram que a cultura e a ciência florescessem. A história de Ciro e os judeus é um poderoso exemplo de como a política de um líder pode ter consequências duradouras e profundas. Sua decisão de libertar um povo cativo e ajudá-lo a reconstruir sua nação e sua fé ecoa através dos milênios. Ciro, o Grande, permanece uma figura de admiração, um rei que conquistou não apenas territórios, mas também os corações e mentes de milhões. A ascensão de Ciro foi meteórica, um testemunho de sua ambição e habilidade estratégica. Ele herdou um reino vassalo e o transformou no maior império que o mundo já tinha visto. Sua compreensão da psicologia humana foi uma de suas maiores armas. Ele sabia quando ser implacável e quando ser magnânimo. A conquista da Babilônia sem uma grande batalha é um exemplo clássico de sua genialidade. Ele explorou o descontentamento interno dos babilônios com seu próprio rei, Nabonido. Nabonido havia negligenciado o culto ao deus principal da cidade, Marduk, alienando o sacerdócio e o povo. Ciro se apresentou como o restaurador da tradição e o escolhido de Marduk. Esta propaganda inteligente facilitou enormemente a conquista pacífica da cidade. O cilindro de Ciro é frequentemente citado como a primeira declaração de direitos humanos do mundo. Embora essa interpretação seja debatida por historiadores, seu conteúdo é inegavelmente notável. Ele fala sobre a restauração de cultos, o retorno de povos deportados e a reconstrução de cidades. A política de Ciro para com os judeus foi consistente com sua política geral em todo o império. Não foi um ato isolado de favoritismo, mas a aplicação de um princípio de governo. Isso não diminui a importância do evento para os judeus, que o viram como uma intervenção divina. A libertação permitiu a compilação e canonização de partes importantes da Bíblia hebraica. Sem o retorno do exílio, a identidade religiosa e cultural judaica poderia ter se dissipado. O Império de Ciro era um caldeirão de culturas, línguas e religiões. O aramaico foi adotado como a língua franca da administração, facilitando a governança. Ciro respeitava as leis locais, desde que não entrassem em conflito com as leis do império. Seu legado é complexo. Ele foi um conquistador imperial, mas também um governante iluminado. Ele construiu seu império através da guerra, mas o manteve através da paz.
A figura de Ciro serviu de inspiração para o conceito do déspota esclarecido séculos depois. Sua abordagem pragmática e humana à governança continua sendo um tópico de estudo e admiração. A história da libertação dos judeus é um lembrete de que a tolerância pode ser uma ferramenta política poderosa. Ao permitir que os judeus voltassem para casa, Ciro ganhou um povo leal na fronteira estratégica com o Egito. Foi um movimento brilhante tanto do ponto de vista humanitário quanto estratégico. O nome Ciro ainda é reverenciado em muitas culturas, especialmente no Irã moderno, onde ele é visto como o pai da nação. Sua história transcende o tempo, oferecendo lições sobre liderança, poder e humanidade. A queda da Babilônia foi tão rápida e inesperada que se tornou lendária. A frase "a escrita na parede", que se refere a um presságio de desgraça, origina-se da história bíblica deste evento. Daniel, o profeta judeu na corte babilônica, foi chamado para interpretar a escrita misteriosa. Ele previu a queda iminente do reino babilônico e sua divisão entre os medos e os persas. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu com a chegada de Ciro. O tratamento de Ciro aos povos conquistados contrastava fortemente com a brutalidade dos assírios e babilônios. Os assírios usavam o terror como política de Estado, enquanto Ciro usava a clemência. Essa nova abordagem à construção de impérios provou ser muito mais eficaz a longo prazo. O Império de Ciro promoveu um intercâmbio cultural sem precedentes. Ideias do zoroastrismo, a religião persa, podem ter influenciado o judaísmo pós-exílico. Conceitos como um dualismo mais pronunciado entre o bem e o mal, anjos e demônios, e a ressurreição final. A administração de Ciro era tão eficiente que foi mantida e aprimorada por seus sucessores, como Dario, o Grande. Dário continuou a política de tolerância e apoio à reconstrução do templo em Jerusalém. A gratidão dos judeus a Ciro e a Pérsia é um tema recorrente em textos como o livro de Esdras. Eles oravam pelo bem-estar do rei persa e de seu império. A história de Ciro é uma parte fundamental da identidade nacional iraniana. Ele é celebrado como unificador e um símbolo de uma era de ouro persa. Apesar de sua morte em uma batalha distante, seu corpo foi trazido de volta para ser enterrado em Pasargada, o coração de seu império. Alexandre, o Grande, um admirador de Ciro, visitou seu túmulo séculos depois e ordenou sua restauração. Isso mostra o profundo respeito que Ciro comandava, mesmo entre seus conquistadores. A narrativa de Ciro, o Grande, é uma tapeçaria tecida com fios de conquista, diplomacia, fé e liberdade. Sua libertação dos judeus não foi apenas um ato político, mas um momento que redefiniu o futuro de várias religiões mundiais. Ele provou que a benevolência pode ser uma forma de poder mais duradoura do que a tirania. O mundo antigo foi moldado por muitos reis e generais, mas poucos deixaram uma marca tão positiva e duradoura quanto Ciro. A visão de Ciro para um império multicultural e tolerante foi notavelmente à frente de seu tempo. Ele não buscava aniquilar culturas, mas integrá-las em uma estrutura maior. Essa política evitou muitas das rebeliões que atormentaram outros impérios. O retorno dos judeus a Judá foi um evento milagroso para eles. Depois de 70 anos de exílio, muitos haviam perdido a esperança de ver sua terra natal novamente. O decreto de Ciro reacendeu uma chama que estava quase se apagando. A reconstrução do templo não foi apenas um projeto de construção, mas a reconstrução da nação. Era o centro de sua vida religiosa, cultural e social. O apoio financeiro de Ciro foi crucial para o sucesso deste empreendimento. Sem esses recursos, os retornados, que eram pobres, não teriam conseguido. A sabedoria de Ciro em governar era evidente em sua capacidade de delegar.
Os sátrapas tinham poder considerável, mas eram mantidos sob controle por inspetores secretos, conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Este sistema de freios e contrapesos garantiu a lealdade e a eficiência do governo. A morte de Ciro, em 530 A.C., foi um golpe para o império, mas as fundações que ele construiu eram fortes. Seu filho, Cambises II, o sucedeu e continuou a expansão do império, conquistando o Egito. No entanto, Cambises não possuía a mesma temperança e sabedoria de seu pai. O verdadeiro herdeiro do espírito de Ciro foi Dario I, que consolidou e organizou o império. A história de Ciro, o Grande, é um testemunho do impacto que um único indivíduo pode ter no curso da história. Ele não apenas fundou um império, mas também introduziu uma nova filosofia de governo. Sua libertação dos judeus foi o ato pelo qual ele é mais lembrado na tradição ocidental. Um ato de misericórdia que garantiu sua imortalidade nos anais da história. A influência de Ciro estendeu-se muito além de suas conquistas militares. Ele estabeleceu um modelo de realeza que combinava poder com responsabilidade. A gratidão judaica por sua benevolência é um fato histórico inegável. Ele é a única figura não judaica na Bíblia a ser chamada de Messias ou ungido. Isso demonstra o quão extraordinário seu impacto foi considerado. A política persa permitiu que a comunidade judaica em Judá se restabelecesse firmemente. Isso foi vital para a sobrevivência do judaísmo durante o turbulento período helenístico que se seguiu. O legado de Ciro é um farol de tolerância em um mundo antigo frequentemente marcado pela crueldade. Sua história continua a inspirar aqueles que acreditam em um mundo onde diferentes culturas podem coexistir em paz. Ciro, o Grande, o rei persa, permanece como uma figura eterna, o libertador dos judeus e um arquiteto de impérios.